Seguimos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Hoje, falando sobre criações mentais. Este é o programa número 8 desta nossa série. Sebastião, então, dando continuidade aqui ao nosso estudo, você quer complementar algo mais do que estávamos dizendo? Eu acho que nós vamos para a próxima leitura, talvez facilite mais a compreensão do telespectador e até um mecanismo para a gente fazer umas associações. Depois vamos estabelecer um exercício no próximo bloco, de olhos abertos, interagindo com os cenários no entorno ou até dentro de nós, para compreendermos melhor e sentir os efeitos disso na nossa própria realidade. Tá. Então, para você que quiser acompanhar esta leitura conosco, página 269. Segundo Miramês, nunca devemos nos esquecer de que quem pensa, cria e é responsável por sua criação. Essa citação está no livro Força Soberana. Aulus, por sua vez, adverte: não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que se nos incorpora à cabeça. Esta outra citação é do livro Nos Domínios da Mediunidade. Sebastião, criações que nos incorpora à cabeça, isso seriam, então, interferência? Exato. Na própria obra de André Luiz, na obra Nosso Lar, percebemos isso. Quando aqueles engenheiros começaram a elaborar a construção da colônia Nosso Lar, os silvícolas, que é considerado esses elementais em planos menores, começaram a criar alguma coisa entremeada na própria criação mais aprimorada. E hoje sabemos que, a partir do momento que estabelecemos o processo de criação, elementos até contraditórios podem inferir ou interferir, melhor dizendo, na nossa criação e estabelecer critérios e começar a criar algo paralelo dentro de nós. Daqui a pouco, por esse padrão estabelecido, eu posso atrair também os contrários, porque quando eu estabeleço um propósito de promoção, normalmente pode vir alunos que faziam até então coisas contrárias ao que eu estava propondo naquele instante. E se são alunos, pressupõe-se que eles não sabem se comportar, às vezes, na sala de aula que estão sendo convidados. Interessa-se pelo conteúdo, mas às vezes só pela presença, pelo mecanismo perturbador, às vezes, que causa na sua chegada, nós não percebemos que eles estão apenas desejando aprender e não comandar o nosso universo. E às vezes damos mais atenção para o comportamento e deixando que eles comandem o nosso próprio universo. Achando que de alguma maneira isso vai interferir no entorno, sendo Exato. que ele está precisando de uma, digamos, uma atenção. Uma diretriz para agir de outra forma. E às vezes não percebemos a diferença entre a nossa criação desses que vêm também de fora. Às vezes é tão sutil a interferência de ideias extras ou externas às nossas ideias, que não percebemos que não são nossas as ideias e às vezes assimilamos como nossas e ainda queremos acreditar que são todas nobres. E às vezes são coisas totalmente deprimentes que nos levam, às vezes, a verdadeiros abismos no processo de depressão, de transtorno bipolar, de síndrome do pânico e de outros cenários que não precisaríamos estar vivenciando, mas acontece por esse descuido nessas próprias criações. Então, pegando um gancho aí nessa sua última fala, um descuido. Então, muitas vezes isso pode estar acarretando, essas situações todas por conta de um descuido, uma invigilância de nossa parte mediante essas criações? Exato. Imagine você agora na TV Mundo Maior. Você está lá na sua poltrona. Você sintonizou lá ou no canal 13, você está lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e estabelecer um critério para fazer o pré-julgamento do que você vai ver. E aí você começa a exceder um pouquinho nesses critérios e a apontar somente as coisas falhas ou deprimentes e não vendo o que há de nobre no conteúdo que lhe é ofertado. E a partir desses critérios de julgamentos você abre espaços. E quando você julga, você assimila algo semelhante ao que você está julgando. Não quer dizer que naquilo que você está julgando exista o algo deprimente que você está vendo. Mas a partir do momento que você estabeleceu o padrão e começa a criar o julgamento, elementos da mesma frequência começam a viajar para o seu cenário. E gravam-se nos tecidos sutis de nossa alma de forma indestrutível. Só pelo processo de transformação que eu posso aprimorá-los, mas não consigo expulsá-los se eu quiser, ou se isso for possível, me for sugerido tal situação.
Então, cabe nesse lugar um aprimoramento, uma reeducação, algo nesse sentido. Não, em primeiro lugar, você ter uma posição mais ou menos assim. Vendo a obra, vejo Deus. Tudo que existe são expressões de Deus. O máximo que eu posso observar é alguém fazendo uma lição ou tendo uma atitude que talvez eu já passei por aquela atitude. Se já passei, eu não julgo, porque eu sei o trabalho que dá para assimilar um conteúdo. Se não passei, às vezes eu condeno. Falo que eu não faria coisa semelhante. E quando eu condeno, eu estou fadado, eu estou assinando a minha sentença que fatalmente eu vou passar pela mesma situação. E a vida depois vai me perguntar, e agora, como você está se saindo? Quando era o outro? E nós vemos isso no nosso cenário, no nosso país. Eu condeno a atitude do outro e quando chego lá no poder eu faço coisas piores do que o que eu estava condenando. Isso acontece diuturnamente em nossas vidas. Com certeza, né? A gente vê cotidianamente em todas as relações, seja como você trouxe o exemplo, eu ali diante do que eu estou assistindo, eu diante do outro que está do meu lado, eu diante de várias situações onde o julgamento, infelizmente, permeia demais as nossas relações e nossas condutas, né? Com a gente mesmo. Às vezes o outro toma uma atitude X, se fosse eu. Se fosse você, o quê? Você não vestiu aquela pele, você não estava no cenário. E se fosse você? Talvez aí você está fazendo um convite para a vida te colocar naquela situação, exato, né? Quando assim colocamos, fatalmente já me convidei, já me propus. E eu nunca esqueço um dia que numa casa chamada Seara do Oriente, em Três Lagoas, num exercício, num processo de assistência aos nossos irmãos, eu caí na besteira de falar que precisávamos de alguém para fazer uma leitura do Evangelho, para entreter a plateia, para que ele se acalmasse, para não interferir no atendimento que estava sendo feito em outro cenário. E o diretor, vamos falar assim, o responsável pelo plano físico, que hoje já retornou à pátria espiritual, nosso irmão Rui, ele pensou um pouco e falou, é verdade, precisamos desse elemento para fazer isto. E eu caí na besteira de perguntar, e quem é que nós vamos indicar? Você já acabou de se convidar. Naquele momento ele também não sabe, agora você vai saber, a quem agradecemos profundamente pelo seu existir nas nossas vidas. Ele me deu o maior presente, porque até então eu não falava em público. Eu tinha uma timidez imensa. E eu comecei a fazer isso e aprendi a falar em público. E eles me deram um grande instrumento e as orientações para que isso acontecesse. Às vezes ele não saiba disso. Talvez saiba sim, mas agora já está sabendo. Talvez ele já até saiba, mas nossos amigos que estão acompanhando o nosso programa talvez não soubessem disso. Né? Não sabe o tamanho da gratidão que temos por esse ser, por aquela família, por todos os seres que vivemos a experiência em comum. E até pegando um gancho nesse seu exemplo, o quanto muitas vezes somos colocados em situações como essa que você citou, e num primeiro momento temos um choque, temos uma reação quase que aversiva, mas que lá na frente, como você está conseguindo perceber, talvez não de agora, mas de algum tempo já, o tamanho da gratidão que você tem, porque se não fosse talvez essa situação, o postergar seria maior, né? Não que não chegaria ao que você está hoje, né? O que você se permite, mas talvez o processo teria se deixado, esse desenrolar teria se demorado um pouco mais, né? Exato. E ele criou um mecanismo de tal forma com a espiritualidade naquele momento que todos os meses, porque até então tudo que eu começava eu não concluía. E todas as vezes que eu queria sair pela tangente, ele já estava lá na frente com a outra proposta para que eu não fugisse do cenário. E me ensinou a enfrentar as situações e solucioná-las da melhor maneira, sem fugir, sem adiar, sem procrastinar, qualquer coisa. É isso aí, né? E trazendo o exemplo do que o Sebastião sempre está falando, e aqui no livro a gente estuda muito, né? Então, primeiro eu estou ali sendo orientado, e depois ali na frente eu estou orientando. Então, ele foi de alguma maneira convidado a fazer algo que foi um desafio para ele, né? E que hoje está aí, né, já com esta grande obra nos auxiliando, e já está passando adiante também isso, né, porque daí eu também agradeço pela possibilidade de eu estar aqui hoje, né, com o Sebastião, neste programa, podendo também
contribuir e aprender muito, né? Então, é isso aí, a gente vai, num momento a gente é aluno e no outro a gente é professor. E para estar, então, falando um pouquinho mais deste livro, um pouquinho mais desta obra, convido você que está aí acompanhando o nosso programa, se quiser estar adquirindo o seu novo exemplar, que está na 4ª edição, quiser presentear alguém, né, com este livro, e despertar tantas consciências, auxiliar nessas criações mentais benéficas, é só você estar ligando, né, para Neuza Marques no telefone 11 2455 8138 ou para a Jussara no 34 3671 2237. Você também pode entrar no nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Vamos agora para um intervalo e já voltamos.